A briga para ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo está cada vez mais acirrada, mas já temos 11 garantidos na lista do treinador italiano. E no vídeo de hoje você vai saber quem está confirmado, quem corre por fora e quem está muito próximo de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Antes de começar a falar sobre os nomes, vamos creditar o responsável por essa apuração. Pedro Ivo, excelente jornalista da ESPN, publicou essa matéria ontem. Eu gravo esse vídeo no dia 4, a matéria foi publicada no dia 3. Estou deixando ela nos comentários para quem quiser ler, o que eu vou misturando um pouco das informações do Pedro com análises minhas e observações que a gente pode fazer com base em todas as convocações do Ancelotti. Então vamos lá? Começando então falando sobre aqueles que estão muito próximos. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes que estão muito próximos, não estão garantidos, mas que estão ali na porta de serem convocados. Primeiro, Bento, goleiro do Al Nassr, o que me surpreende muito, para falar a verdade. É o nome que talvez eu mais discordo nessa lista publicada pela ESPN, é o do Bento. Como que o Bento está tão próximo assim, cara? O que ele fez para merecer essa vaga tão cativa na seleção brasileira? Não entra na minha cabeça um cara que é reserva do Al Nassr está tão próximo assim de uma Copa do Mundo. E eu vou falar dos concorrentes daqui a pouquinho, mas outro goleiro que está praticamente garantido é o Hugo Souza. Aí eu já consigo entender um pouco mais. Vem tendo atuações boas pelo Corinthians, é um pegador de pênaltis, por mais que quando teve oportunidade não foi muito bem, mas é um cara que a gente vislumbra ser um terceiro goleiro de um pouco mais de confiança, que pode entrar para pegar pênalti. Acho que é ok você considerar o Hugo Souza um jogador bem próximo de ser convocado. Agora, em relação ao Bento, você pode considerar o Ederson, que vem fazendo uma boa temporada pelo Fenerbahçe, o Luiz Júnior, o John, que começou a pegar muito no Nottingham, mas se lesionou, entre outros goleiros aqui no futebol brasileiro que, hora ou outra, se destacam, tem um revezamento muito grande. Então, eu não colocaria o Bento nem muito próximo, eu colocaria ele totalmente na briga com outros goleiros que eu citei aqui. O Alex Sandro, zagueiro do Lille, é outro que está muito próximo. Me surpreende um pouco ele estar nessa condição ainda, porque ele vive uma má fase lá no Lille. Quem acompanha o canal, minhas redes sociais, já viu que o Alex Sandro falhou, foi expulso, virou reserva lá no time francês. Infelizmente, é um cara que passou muita segurança quando foi convocado pela seleção brasileira, e até por isso eu acho que ele ainda conta um pouco de prestígio, mas obviamente ele vai ter que correr atrás do prejuízo para estar entre os zagueiros convocados. Aí entre os zagueiros ainda temos o Militão. Ele só está aqui nesse patamar por questões físicas, porque senão seria mais um nome 100% garantido na Copa. O Alex Sandro, imagino que também está nessas condições só por questões físicas. É um cara que vez ou outra se lesiona, não consegue ter uma sequência muito grande. Não é o meu favorito, você tem total confiança no Alex Sandro? Não tenho. Mas é o cara que mais passou segurança ali ao lado do Douglas Santos. Eu vou chegar lá no Douglas Santos mais pra frente. É um jogador experiente que traz solidez defensiva pro Brasil, então entendo a opção do Ancelotti por ele, apesar de, como eu disse, não ser o meu favorito entre as opções que a gente tem para a lateral esquerda. Andrei, mais um nome que está muito próximo, e eu gosto muito, mas é verdade que ele ainda oscila. Um momento é titular, outro momento é reserva do Chelsea, já fez grandes atuações, mas também já teve atuações nota 5, só que ele só não vai ser convocado se realmente estiver numa fase muito grande lá no Chelsea, não estiver entrando, porque qualidade ele tem de sobra, eu acho que e ele traz uma versatilidade para a seleção de ser primeiro homem, de ser segundo homem, então acredito que o Andrei está realmente muito próximo e merecidamente. E mais um que está nesse patamar aqui é o Paquetá. Também acho que só está aqui não garantido porque oscilou muito no West Ham antes de chegar ao Flamengo, mas é questão, na minha opinião, é questão de tempo para o Paquetá mostrar a qualidade dele aqui no futebol brasileiro. Eu tenho a opinião que ele vai sobrar aqui e, naturalmente, ele vai ser convocado para a Copa do Mundo, mas, obviamente, ele só não está garantido porque ele precisa mostrar que ainda tem aquele futebol que a gente tanto gosta do Paquetá. Eu ainda não desisti dele, tá? Eu vi muita gente falando sobre o Paquetá, de que, ele não estava bem. Eu entendo, ele realmente não estava bem, mas acho que muito por questões psicológicas. Antes de te falar os 11 confirmados, se você está curtindo esse vídeo e gosta do meu conteúdo, não esqueça de deixar o like, que é muito importante para o crescimento do canal, e esse vídeo é mais recomendado quando você deixa o like. E se você é novo por aqui e gosta do tema Seleção Brasileira, se inscreva para receber mais conteúdos. Esse ano tem muita informação, análise
tudo que envolve a seleção brasileira eu trago por aqui. Vamos lá então para os 11 confirmados, tá? Vou passar aqui nome a nome. Segundo o Pedro Ivo, eles serão convocados, abre aspas, a não ser que aconteça algo inesperado como uma lesão. Então a gente tem o Alisson, totalmente natural, não tem nem muito o que falar, titular absoluto, ponto pro Ancelotti, realmente tem que ser convocado. Marquinhos, mesmo que eu prefira o Bremer como titular, acredito que a convocação do Marquinhos é inerente, é merecida por todos. Você também não pode jogar o cara na fogueira. Por mais que eu peça o Marquinhos no banco e o Bremer titular nesse momento, tá? O que pode mudar também até o final da temporada, mas eu acredito que a presença do Marquinhos é justa, é um dos melhores zagueiros mais confiáveis também que a gente tem, que ser titular e ser convocado são questões diferentes, e hora nenhuma eu pedi o Marquinhos como reserva. Quem acompanha aqui o canal, falei sobre isso no último vídeo, mas eu não pedi o Marquinhos, falei errado, eu não pedi ele fora da convocação, pedi ele como reserva. Acho que ser convocado, totalmente natural e merecido. Gabriel Magalhães, terceiro nome, não percam as contas. Se não dá pra deixar o Marquinhos fora, muito menos esse aqui. Também vou passar um pouco mais rápido por alguns nomes que são certos, porque é um dos melhores zagueiros do mundo. Quarto nome, Casemiro, pilar da seleção, experiência, liderança, jogando muito no Manchester United, realmente não tem como não ser convocado. Bruno Guimarães, mesma coisa, pilar da seleção, evoluiu completamente com o Carlo Ancelotti, é um dos principais meio-campistas da Premier League e do futebol europeu, cara muito completo e que realmente não tem como não convocá-lo. Vinícius Júnior, correto, e nenhuma surpresa aqui, um dos nossos principais jogadores, ainda que não tenha rendido suficientemente aquilo que a gente espera na seleção brasileira. Ao meu ver, é impossível você deixar o Vinícius Júnior de fora de uma convocação. A gente pode debater titularidade. Tá, jogou contra a França, jogou contra a Croácia, chegou lá na Copa, 2 jogos, o cara não tá bem. Aí beleza, a gente vai ter que tirar o Vinícius Júnior do time, se não tá rendendo. Mas eu acho que com o Ancelotti ele tem tudo para evoluir cada vez mais. Então, ok, tudo certo. Estevão, também não tem muito o que falar, o melhor jogador do Brasil nos últimos jogos, potencial absurdo de decisão, um cara que não sente a camisa da seleção brasileira, vem fazendo uma boa temporada pelo Chelsea, ainda que não seja um titular absoluto, até porque no Chelsea roda um tempo inteiro o time, mas totalmente certo, o Estevão tá nessa lista. Rafinha, obviamente, também não tem nem muito o que falar, um dos melhores jogadores do mundo e impossível ficar de fora da convocação. Rodrigo, tudo certo também, por mais que tenha tido uma oscilação no Real, o Ancelotti já o conhece, a gente sabe do potencial que ele tem com o treinador italiano e vem fazendo uma boa temporada na segunda, ali a partir de novembro, se não me engano. O Rodrigo deu a volta por cima, virou titular, recentemente teve um pouco de problemas físicos, mas é um cara que pra mim também não pode faltar na seleção brasileira. Matheus Cunha, aqui eu me surpreende um pouco, porque eu não entendia que ele tinha essa moral toda com o Ancelotti. Não sei se eu colocaria ele 100% como garantido, porque a concorrência é muito grande, mas de fato é muito difícil você não convocar o Matheus Cunha, até pelas características dele, né? Um segundo atacante que a gente não tem. Você pode falar ali do João Pedro, mas eu acho o Matheus Cunha um pouco mais criativo, finaliza mais de fora da área, acho que ele cumpre esse papel de quase ser um meia, melhor do que o do João Pedro, que ao meu ver é mais um 9 do que um meia. Então, e ele faz uma baita temporada não, mas é uma boa temporada pelo Manchester United e encaixou muito bem na seleção, totalmente plausível também ser convocado. E o único nome que talvez eu discorde mais, e a galera que acompanha aqui também já sabe, é o Martinelli, que é mais um confirmado, segundo a apuração do Pedro Ivo. Eu já sabia que o Ancelotti gostava muito do Martinelli, já teve até outros jornalistas cravando que o Martinelli vai ser convocado para a Copa, não é a primeira vez que eu escuto isso, mas... E por mais que eu goste de até determinado ponto do Martinelli, e eu entendo que a gente não tenha muitos pontas nessa característica dele, eu vejo que a gente já tem Rodrigo, Rafinha, Vini, todos eles podem fazer essa meia pela esquerda, essa ponta pela esquerda, ainda que sejam características diferentes. Então eu me pergunto se de fato o Martinelli precisa estar nesse status de 100% confirmado na convocação. Realmente eu tenho minhas dúvidas. Eu penso, por exemplo, do outro lado, Luiz Henrique, Antony, o próprio Endrick, que tá fazendo essa ponta direita. Será que precisa de convocar 4 caras que jogam por ali? Por mais que você pode usar o Rodrigo na direita, você pode usar o Rafinha na direita, por dentro, são caras muito versáteis, ok. O Martinelli é um jogador, acho que muito de contextos específicos, de contra-ataque, de pegar a bola em velocidade,
fez bons jogos pela seleção, sim, mas eu não vejo ele com essa capacidade toda, essa moral toda para estar 100% garantido na Copa. Não estou dizendo que convocá-lo é errado, mas esse status de intirável, entre aspas, essa palavra, nem sei se existe, mas eu não caio nessa, tá? Eu discordo do Ancelotti aqui. Então, só para repassar os 11 confirmados do Ancelotti, na convocação do Ancelotti: Alisson, goleiro do Liverpool; Marquinhos, zagueiro do PSG; Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal; Casemiro, volante do Manchester United; Bruno Guimarães, volante do Newcastle; Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid; Estevão, do Chelsea; Rafinha, atacante do Barcelona; Rodrigo, do Real Madrid; e Matheus Cunha, do Manchester United; e Martinelli, do Arsenal. Então esses são os 11 confirmados, mas calma aí, não sai do vídeo ainda, porque tem vários nomes aqui que são importantes pra gente debater e quais posições o Ancelotti enxerga que tá em aberto. Tem até uma novidade na zaga. Por exemplo, nas laterais, você deve ter percebido que eu falei só 2 nomes: o Éder Militão, que pode ser também um zagueiro, e o Alexandro. O Wanderson, segundo o Pedro Ivo, o Ancelotti gosta muito e quer testá-lo mais vezes. O Wanderson, que teve problemas físicos, se não me engano, 2 vezes em que foi convocado e não teve muitas oportunidades na seleção, acho um bom nome. A matéria da ESPN não cita o Wesley, mas eu considero que ele sim está na briga e eu acredito que vai ser um ou outro, tá? Eu acho que na formação ideal a gente tem o Militão sendo o lateral direito titular e um lateral direito um pouco mais jovem que dê um pouco mais de profundidade. Eu acho que essa vai ser a opção do Ancelotti e tal. E aí na zaga a gente vai chegar lá. Na lateral esquerda me surpreende o Douglas Santos não estar nem muito próximo. Para mim ele estava no mesmo patamar do Alexandro, no mínimo. Mas segundo a ESPN, o Douglas Santos está aí concorrendo com o Caio Henrique. Não sei se por esse momento dele ter se lesionado, o Zenit ficar muito tempo sem jogar, isso pode afetar em alguma coisa. Eu acredito que não, porque até julho o Douglas Santos vai estar atuando normalmente, se tudo der certo. Então me surpreende esse status do Douglas Santos, que pra mim, eu gostei até mais das atuações do Douglas pela seleção do que do Alexandre. Eu acho um cara com mais vigor físico, que te entrega um pouco mais e que defensivamente também não comprometeu. E o Caio Henrique tá nessa briga, ok, acho que realmente ele tá um pouquinho abaixo dos dois, apesar que já foi meu favorito em algum momento. Hoje eu entendo que ele precisa evoluir um pouco para subir de patamar. Na zaga, a informação é que o Ancelotti quer testar mais um zagueiro canhoto, para ser reserva do Gabriel Magalhães. Por mais que o Alexandro, a gente citou o Alexandro, esteja bem cotado, digamos assim, até agora, eu acredito que o Ancelotti esteja vendo o mau momento dele no Lille, não vai convocá-lo na próxima e vai dar oportunidade para um outro zagueiro canhoto. Apesar de que o Bremer pode jogar por ali, mas talvez ele veja o Bremer mais como um reserva do Marquinhos. Imagino que seja nessa linha. Não quero pensar que o Ancelotti não vai convocar o Bremer, porque aí não faz sentido nenhum. E dentre esses zagueiros cotados pela esquerda, canhotos, o favorito do momento é o Léo Pereira, do Flamengo. Realmente fez uma baita temporada no ano passado. É um nome que me agrada muito, tá? Eu gosto muito do futebol do Léo Pereira, mas o meu favorito por aqui seria o Murilo. Só que, segundo a ESPN, o Murilo do Nottingham Forest e o Beraldo ficaram para trás. Ok, o Beraldo eu acho que realmente não é titular no PSG, acho que ainda oscila muito, defensivamente não me agrada tanto assim, apesar de ter uma saída de bola muito boa, mas o Murilo eu gosto muito. Por mais que não tenha feito bons jogos pela seleção, acho que na verdade foi um, né? Foi aquele contra a Argentina que ninguém foi bem. E a gente não pode queimar o cara assim. E eu acho que hoje ele tá num nível um pouquinho acima do Léo Pereira, mas a linha é muito tênue ali, eu entendo a convocação dos dois. E você tem outras opções também. Tem o Fabrício Bruno, tem o Léo Ortiz, que jogam mais pela direita, e zagueiros mais experientes, como o Thiago Silva e o Danilo. Talvez como esse quinto nome na zaga, a gente vai chegar lá nesse número de convocações totais. Mas, de fato, o Murilo me agrada mais. No meio de campo, a gente também tem 2 nomes que são muito falados, que é o Gerson. O Gerson vive uma situação, abre aspas aí para a matéria do Pedro Ivo, vive situação delicada e tem futuro incerto na seleção, ou seja, vai precisar jogar muito no Cruzeiro para voltar a receber uma chance com a camisa da seleção. E o Neymar, abre aspas, ninguém descarta, só que ele vai precisar convencer a comissão técnica que tem condições físicas, não técnicas. Técnicas ninguém lá, o Ancelotti já deixou isso claro, é questão do Neymar jogar sem ter problemas físicos, ter uma sequência e jogar bem para ser convocado. É simples, não tem mistério. Eu acho que às vezes a gente cria muito fuzuê em cima do nome do Neymar e é simples, cara. Tem sequência, jogou bem, vai ser convocado, tá? Vocês já sabem a minha opinião, eu convocaria o Neymar, mesmo se ele
tiver tido algum problema físico, mesmo que seja para ficar no banco, acho que é um cara diferente que poderia nos ajudar, mas é lógico que eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. E no ataque também cada vez mais aberto, né? Aqui a gente tem muitas opções. O Richarlison tá cada vez mais fora da disputa, isso aí me surpreendeu também, segundo a ESPN. Ele tá lesionado nesse momento, mas não acredito que só isso rebaixaria o status dele. Eu imagino que essa mudança pode ser porque tem outros jogadores que evoluíram desde a última convocação do Ancelotti. Eu vou citar alguns aqui. Gabriel Jesus aparece entre os citados, o que me surpreendeu também, porque ele tá voltando agora, então é um cara que na teoria ficaria no fim da fila, mas aparentemente então o Ancelotti gosta muito dele. Aí você tem, por mais que não seja a mesma posição, Luiz Henrique, também achei que estivesse num status um pouco maior, mas acho que a concorrência é muito grande. E aí eu cito até o Antony, novamente nessa briga. O João Pedro, que também tá nessa briga, e eu acho que tá errado, porque ele tinha que estar no muito próximo. Acho que pela temporada dele de consolidação no Chelsea, pelo que vem fazendo, ele já poderia ter um status de quase confirmado na Copa. Acho muito difícil cortar o João Pedro dessa lista. O Endrick também tá nessa disputa. A gente não sabe ainda como que vai ser a sequência dele, se vai continuar jogando bem. Acho que se ele mantiver o nível no Lyon, é questão de tempo para ele ser convocado. O Ancelotti não é maluco de deixar o Endrick de fora jogando essa bola toda. E o Pedro Ivo não citou na matéria, mas eu acredito que também estejam na briga. O Pedro, o Igor Jesus, o Vitor Roque, o Caio Jorge, o Igor Thiago e o Evanilson. Tem outros nomes aí correndo por fora, obviamente, mas eu acho que muito difícil fugir dessas aqui. E, pelo visto, o Gabriel Jesus realmente fura na fila desses nomes aqui que eu citei. Então, conclusão, só para passar limpo, se juntarmos os confirmados com os muito próximos, temos cerca de 18 nomes muito próximos de serem convocados. Sobram 8 vagas, se serão 26 convocados. O Ancelotti quer levar 3 goleiros, 4 laterais, 5 zagueiros, 4 ou 5 meio-campistas, o que eu acho pouco, tá? Acho muito pouco, acho perigoso você contar só com 4, 5 volantes. Eu acho que tinha que ter pelo menos 6 e 9 ou 10 homens de frente. Ou seja, restam 3 defensores, 2 meio-campistas e 3 atacantes. Acho que aqui talvez tenha sido o vídeo mais completo em termos de o que o Ancelotti pensa para a seleção brasileira. E mais uma vez, com total crédito, a matéria do Pedro Ivo. Se você não siga lá, não segue nas redes sociais, siga. Leia a matéria aqui também, porque às vezes tem algum detalhe que eu posso ter deixado batido. O link tá aqui na descrição. Mas quero saber a sua opinião, o que você achou desses 11 garantidos? Você trocaria alguém? E os outros status? Acha que alguém tá muito baixo, tá muito em cima? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre essas informações. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.